Hello, galerinha do nono ano! Good afternoon, boa tarde para vocês. Bom, meus amiguinhos, nós vamos iniciar agora, não é a nossa aula de língua inglesa, a terceira aula deste nosso bimestre, certo? Abra os materiais de vocês na página 321, onde nós vamos começar a falar sobre um gênero textual chamado infográfico. Infographics are a textual genre, okay, where we have lots of information organized in the different and stylish, how can I say it, mood, way, fashion. É mais ou menos sobre isso, ok? Então a gente vai observar que os infográficos, eles são gêneros textuais que trazem muitas imagens, não é? De uma maneira muito organizada, colorida. E aí a ideia de um infográfico é, aqui neste caso, contar a história de Neil Patel, que é um cara que nasceu em 1985 e estourou no mundo das mídias sociais. Então vocês têm várias informações aqui sobre Neil, quando ele nasceu, com quantos anos ele começou, não é? O faturamento que ele tem, as coisas que ele faz. Então, todas essas informações estão aqui no infográfico. Ainda, nós estamos falando sobre o present perfect, não é? Que é um tempo verbal que nós começamos a trabalhar, que vem com informações do tempo passado, né? A gente começa uma ação no passado e essa ação ela vem acontecendo, se reflete até o tempo presente. Então, essas são as informações que a gente tem aí sobre o present perfect. Para a gente relembrar, é o seguinte, tá? Eu tenho aqui um verbo, uma frase, certo? Que sempre tem have ou has, alright? E depois que eu colocar o have ou has, o meu verbo principal ele vai aparecer na forma past participle. Aí vocês vão perguntar para mim, Júnior, mas qual é a forma past participle? Né? E aí eu montei aqui uma pequena tabelinha para vocês darem uma olhada. Tá? Vocês vão pesquisar para mim, certo? No Google, na internet em geral, o seguinte: verbos in past participle. E aí vai aparecer uma tabela, a tabela dos verbos irregulares, que a gente já tem trabalhado várias vezes com esse material, tá legal? Então vocês têm aqui para mim o seguinte: nós vamos ter a base form, que é a maneira como a gente encontra o verbo no dicionário. Então nós temos três verbos: see, go and be. Ver, ir e ser ou estar, não é isso? Na primeira coluna dessa tabela que vocês vão encontrar, nós vamos ter os verbos desta forma: viu, foi, era ou estava, certo? Então, era ou estava são as três aqui, né? O viu, o foi, o era ou estava são formas do passado simples. Eu vi, eu fui, eu era, eu estava, né? Parece tour do Facebook, certo? Depois, na terceira coluna, vocês vão encontrar a past, que é o past participle, ok? No past participle, são aquelas formas que nós conhecemos aqui por gerúndio: ido, feito, falado, comido, estado, certo? Então eu tenho aqui see, ver. No passado, I saw, eu vi. No past participle, foi visto, eu tinha visto, certo? No base form aqui do verbo go, ir. Go, ir. Went, I went, eu fui. I have gone, eu tinha ido, certo? Depois do verbo to be, de ser ou estar. Was ou were. Depois, gone. Não é isso? I am, I was, I have gone. Ok? Então, o past participle, que é a parte que nós estamos precisando organizar agora, vocês vão fazer para mim uma pequena atividade onde vocês vão pesquisar e vão criar uma lista parecida com essa aqui, certo? Colocando base form, simple past e past participle, ok? Baseado nessas informações, a gente vai usar muitos dos verbos, então eu aconselho vocês a criar essa atividade nos cadernos de vocês, tá legal? Porque a gente vai sempre estar usando aí essa lista dos verbos. Então vocês vão criar para mim e essa é a primeira atividade nossa, tá bom? Depois, olha só, bem aqui na nossa página de número 323, certo? Vocês vão realizar para mim esse infográfico aqui, esse diagrama que nós temos, certo? Então vocês vão completar para mim essa atividade com
o que foi geral, né? Os conceitos gerais que nós vimos no decorrer desse nosso primeiro capítulo. Então, nós temos aqui algumas palavras que estão faltando, não é? Vocês vão observar para mim aqui quais as palavras que estão faltando, baseadas no nosso material dessa primeira unidade, certo? E aí vocês vão realizar para mim essa atividade. E também, agora, como uma atividade extra, vou mandar para vocês, tá? Em formato de imagens, um pequeno exercício sobre o Present Perfect, para que a gente possa melhor resolver certas situações aí desse nosso primeiro conteúdo, que foi bem interessante, mas ele também é um conteúdo bem extenso. Vocês vão realizar para mim algumas atividades, certo? Baseadas no Present Perfect. Realizar atividades onde vocês vão criar frases, não é? Organizar frases, botar frases na ordem das formas afirmativa, negativa e interrogativa. Lembrem, para o Present Perfect, né? Como eu disse a semana passada, quando a gente for fazer a forma negativa, logo depois do have ou do has, nós obrigatoriamente precisaremos colocar not. Olha só, ok? Então, para a minha forma negativa, obrigatoriamente, eu terei que ter not, seja utilizando o have ou seja utilizando o has. Então, have not seen, have not gone, ok? O que foi que eu coloquei outro aqui? Have not been. Então, vocês vão observar, ok? E montar aqui para mim frases na forma afirmativa e negativa. É bom que nós já vamos treinando para que vocês comecem a se preparar para a prova de vocês, já que o assunto principal dessa prova primeira é o Present Perfect. Ok, galerinha? Então, ó, nós temos aqui algumas atividades para serem realizadas, ok? Conto com vocês para o desempenho delas. Eu darei 20 minutinhos para que vocês comecem a organizar as atividades, certo? E aí no nosso ambiente virtual eu vou abrir o grupo para que a gente possa conversar e debater um pouquinho sobre esse conteúdo que a gente acabou de ver, que é o Present Perfect. Alright? Eu espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam em segurança, usem máscara, usem luvas, certo? Usem álcool em gel quando necessário, se preservem, fiquem em casa, porque a vacina está quase chegando até a gente, né? E eu quero ver todo mundo bem quando a gente voltar. Alright, my friends? Have a nice time and see you there. Bye bye, see you.